Olha, a expectativa eu diria que não é otimista. É pior do que mudar 6 por meia dúzia, ok? Como ficou claro na fala do ministro. Né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: ninguém foi pego de surpresa com essa ambição de intervenção colocada no decreto. Primeiro que o Rio de Janeiro, desde 1992, com a ECO 92, vem experimentando formas diretas e indiretas de intervenção das Forças Armadas na segurança pública do Rio, ok? Então, isso não é uma novidade. Segundo ponto que é importante chamar, para a gente usar uma imagem do Carnaval, é que a operação de GLO na Rocinha, no Salgueiro e antes disso na Maré, serviram como uma espécie de ensaio técnico em que ninguém mostrou quais foram os quesitos e as notas que retiraram. Né? Até agora, né, apesar de ter gasto quase 300 milhões na Maré por mais um ano, aqueceu a panela de pressão sem produzir resultados substantivos, ninguém apresentou os relatórios de eficácia, eficiência e efetividade do emprego das Forças Armadas em suporte à ação policial no Rio de Janeiro. O que nós tivemos e temos assistido no Rio, na verdade, para ser muito clara, é a substituição do arroz com feijão da segurança pública, que é o que funciona, correto? Não é invenção da roda, o dia a dia dos policiamentos por operações policiais, pelo sobe e desce morro, pela teatralidade operacional, que tem rendimento político, rendimento político, rendimento eleitoral, rendimento midiático, mas pouco efeito no cotidiano. Se é de fato para combater o crime organizado, não será esse efeito espanta-barata, né, que tem se produzido com sobe e desce morro, com a chamada síndrome do cabrito, agora articulada, envolvendo as Forças Armadas, que, aliás, têm plena consciência de sua incapacidade de agir como polícia, de tal maneira que demandaram um salvo-conduto, uma proteção através de um decreto que transfere seus erros, né, suas violações para a justiça militar. A impressão de que o comando militar chegou no Rio de Janeiro para passar o carnaval, gostou da cidade e resolveu governar. Não é assim. Tem uma articulação política por trás, sim. E se é mesmo para combater o chamado crime organizado, como metástase, não existe crime organizado que não tenha chancela, conivência e conveniência de setores do Estado, de setores do governo. Afinal, é através do dinheiro do crime que se faz caixa 2 de campanha. E que crime é esse? Através das mercadorias ilegais, que vai da banda larga às drogas. Mas voltando ao ponto do Rio de Janeiro, por que a Polícia Civil foi intencionalmente sucateada no seu trabalho de inteligência, no seu sistema de dados, nas suas equipes de investigação e na atividade de perícia? Porque, pelo que eu saiba e que o mundo saiba em termos de pesquisa, do que funciona e do que não funciona, é atividade discreta e não barulhenta, espetacular, né, de investigação e inteligência que consegue desbaratar economias criminosas. Professora, tem né, e não o efeito espanta-barata da ostensividade. Aqui a gente faz polícia de espetáculo, polícia ostentatória, polícia ostentação. Isso por um lado. Por outro, transformar a polícia militar numa mercadoria. Venderam o policial, alugaram, precarizaram o policial militar para iniciativa privada. Lapa Presente, Lagoa Presente, que até então todo mundo acha lindo. E por que achava lindo? Porque ninguém presta contas. É igual o decreto do Temer. Pode tudo, mas eu não dou satisfação a ninguém. Mas e aí, vai atuar como polícia? Eu não, eu tenho medinha. Eu só quero mandar. Né? O sucesso é meu, o fracasso é de quem está lá na ponta, do PM da esquina e do policial. Então, só para fechar, é mesmo para combater o crime organizado? Eu queria saber, e aí eu vou citar alguns pesquisadores, por exemplo, a Camila Dias tem insistido, como muitos outros pesquisadores, né, da unidade de comando do PCC. Quem tem um governo criminoso, unidade de comando em todo o país, se chama PCC. Alguma coisa está sendo feita em São Paulo, já que é um governo criminoso com unidade de comando? Porque no Rio de Janeiro são franquias ocupacionais, mais fáceis de combater, uma vez que elas não têm unidade e disputam territórios. Será que é isso ou não? Ou será que é um outro tipo de arranjo político que salva o governador de alguma coisa que a gente não sabe o que é e ele entrega os seus votos, entrega o governo, né, para as pessoas brincarem de governo militar? Agora, o que eu quero fechar é dizendo que muita gente vai ganhar com isso. O crime organizado agradece, o PCC agradece, os falsos profetas da segurança pública agradecem e os mercadores da proteção. Estamos diante de uma temporada de abertura das chantagens corporativas e das negociatas da segurança. Que Deus nos proteja, porque ele está ainda no Rio de Janeiro. Essa foi a professora Jaqueline Muniz. Pesquise esse vídeo lá no YouTube. O camarada lá, o cara o âncora do Globo News não conseguiu interromper ela e ela deu, né, em poucos minutos a receita do que está acontecendo. Né? O Rio de Janeiro é uma franquia do PCC. Por que o PCC não é combatido
no seu estado de origem, em São Paulo. Porque lá em São Paulo o PCC tem unidade. E no Rio de Janeiro disputa o território entre si. Então, essa armadilha serve para duas coisas no meu modo de ver. Para criar um sentimento de permissividade da população e de que esta intervenção pode e vai, no meu modo de ver, vai se aprofundar e vai se espalhar para todo o país, e a gente vai ter uma grande ditadura no Brasil que vai atacar como está atacando lá no Rio de Janeiro, só pobre, preto e negro. Né? Eles, cara, tiram foto das pessoas descendo o morro, desceu o morro, tira foto na frente da pessoa para checar se aquela pessoa é honesta ou não. Mas só que eles não fazem isso, como bem disse a professora, nos bairros chiques do Rio de Janeiro, aonde que está verdadeiramente os chefes do tráfico, aquele que faz o contrabando internacional. O contrabando internacional não é feito lá pelo gerente de armas do morro, ele é feito pelo cara bacana lá da praia, de Copacabana, e de todo o Brasil, e lá na Avenida Paulista também, não é só onde tem mar, onde o asfalto reina também é assim, só que esse governo corrupto e parceiro, é comparsa do que está acontecendo nesse país. As coisas acontecem e todo mundo fica quieto. E só vem a público a verdade quando a Globo pisa na bola e não consegue tirar do ar, cortar o que a pessoa está falando. Isto é uma vergonha o que nós estamos passando no Brasil, porque nós somos dirigidos por uma grande rede de televisão que manipula a informação e nos informa só aquilo que quer. Ela não faz mais, porque hoje ainda temos a internet. Ainda posso falar com você aqui direto, apesar da fraca sinal de internet que a gente tem aqui no interior de Viamão. Mas a gente faz de tudo para poder estar levando um outro tipo de informação, ou no mínimo uma polêmica, para que o povo que está nos ouvindo e nos vendo pela internet percebam que nós estamos sendo manipulados historicamente. Sempre nos usaram, as gerações que vieram antes da gente também foram manipuladas. Mas agora parece que é mais gritante, porque hoje a gente tem mais acesso à informação. E as notícias chegam mais rápido. E as pessoas têm que checar se aquela notícia é falsa ou é verdadeira. Por isso eu gosto de usar os equívocos da grande mídia. Por isso que eu gosto de usar para desmascarar o que esses caras fazem contra nós. E a intervenção no Rio de Janeiro nada mais é do que isto. Um ato político para perpetuar a corrupção no país, através de uma ditadura. Uma ditadura, e aí eu questiono o papel do Exército Brasileiro, do EB, dos seus comandantes, dos seus generais. Vão permanecer calados, sendo complacentes e parceiros desse tipo de governo? É isto? Vocês querem que o Exército Brasileiro perda a credibilidade, como perdeu a política brasileira, como perdeu o poder judiciário, como perdeu o executivo desse país, que tem um presidente ilegítimo, um presidente que roubou a cadeira de uma grande mulher, Dilma Rousseff, que até hoje não provaram nada contra ela. Já o Temer tem caminhões e caminhões de denúncias. E esse judiciário se cala. O Exército também vai se calar. O Exército vai ser coautor disso que está acontecendo no país. O Exército Brasileiro quer que o seu povo tenha descrédito sobre ele. Porque hoje, para alguns, infelizmente, para alguns trabalhadores, o Exército é a grande tábua de salvação. Como se o Exército não tivesse corrupto. Como nesse país a corrupção não fosse inerente à raça humana.
Ou a gente aprende a controlar a corrupção e a fiscalizar aqueles que não são corruptos. Aqueles que não são corruptos têm que denunciar os corruptos. E para isso nós temos que ter uma justiça composta de maioria idônea e de grande moral. Não hoje como nós temos uma justiça, principalmente das mais altas cortes, que não são tão assim como dizem que são. É só nós ver como é que é tratado no país hoje as questões inerentes à corrupção. Então vamos prestar atenção no que a gente ouve e vê e o que a gente reproduz. Essa questão do Rio de Janeiro dessa semana, eu me assombrei. Mães dizendo que não se importam de ver seus filhos sendo revistados pelo Exército, serem humilhados, como muitas crianças no Rio de Janeiro estão sendo humilhadas e têm que dar a sua mochila escolar para que o milico reviste. Quer que esse milico vá revistar? É os loiros lá da Barra, é os granfinos da Avenida Paulista. É isso que os milicos têm que visitar. O dia que isso acontecer, eu começo a acreditar no papel civilizatório e cidadão do Exército Brasileiro, se ele ainda tem um.